Boa noite a todos os nossos amigos que aqui estão nesse bom momento de bate-papo na internet, conversando sobre nossa história. Importantíssimo que a gente converse sempre sobre a história. Chegou aqui o nosso... Já está aqui conosco. Uma boa noite. Boa noite, grande Ronaldo. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Tudo em ordem? Graças a Deus. Eu hoje queria falar mais um pouquinho sobre sobre as nossas guerras da independência. A gente seja bem objetivo na sequência histórica. Por quê? Quando você fala de história, você está falando de sequência de fatos. E não existe fato isolado. Não há fato histórico isolado. Ele é sempre sequencial. Há uma definição de história antiga que diz o seguinte: a história é o estudo do fato, suas causas e consequências. Olha que beleza. A história é o estudo do fato, suas causas e consequências. Quer dizer, um fato histórico, ele provoca uma série de outros desdobramentos. Não é uma coisa simples. Ah, aconteceu por isso. E é interessante, rapaz, porque tem um monte de gente que quer dar uma questão matemática à história. Eu vou pedir até sua observação. Um grande abraço meu e do Ronaldo para Michele Dias, para o Felipe Coelho, que já curtiram aí, já estão juntos com a gente. Maravilha, né? A gente já chegar com essa turma junto. Mas as pessoas querem... Ah, aconteceu por isso. Não, não existe aconteceu por isso. Conjunto de fatores. São várias coisas distintas que vão provocando e conseguindo aquela conclusão. Vamos ser mais objetivos. E tem óticas diferenciadas. Se o Ronaldo for dar aula de matemática, ele vai botar lá uma pirâmide e quem olhar a pirâmide vai ficar imaginando. É uma pirâmide específica, imagem geométrica, ou é uma pirâmide egípcia? Você vai andar em volta da pirâmide e vai ficar complicado. Porque você só vai ver dois lados. Não é isso? Você só consegue ver dois lados. Andando ali no plano, você só consegue ver dois lados da pirâmide. Agora, se você... Deixa eu tirar o som aqui, que eu deixei o som, rapaz. Aí eu estou me escutando aqui, perdoe. Você só vai ver dois lados distintos. Aí, se você puder pegar um avião, você vai subir no helicóptero, aí você vai ver que aquela pirâmide tem... Não é isso? Mas se você conseguir um avião e você olha a pirâmide de muito alto, você não vai ver os vértices, você só vai ver o quadrado. Então, qual a conclusão que você chega?
que, dependendo do ângulo que você estiver olhando aquele problema, você tem uma conclusão diferenciada. Concorda? É esse o Concorda, caminho. mestre? É o ângulo e a visão. É como se tivesse várias montanhas, umas maiores do que as outras, e cada uma das pessoas estivesse no pico dessas montanhas. Cada um também viria de acordo, primeiro com a altura e com o ângulo de visão que cada um está tendo em relação à planície, ou, enfim, à visão que teria. Uns veriam mais, outros veriam menos, mas veriam proporcional ao ângulo que a pessoa está inserida no contexto. E tem mais um Agora, complicador. E tem mais um Fábio, complicador. Se a pessoa tivesse alguma deficiência visual ou não. eu ia Se falar fosse isso. igual nós dois, que na nossa infância receberíamos o gostoso apelido de 4 olhos, e não olhávamos isso como bullying, olhávamos como brincadeira, ô, 4 olhos, tá, né? Porque nós usávamos óculos. Agora, E não sei se você concorda e quem está nos assistindo. Ainda tem uma outra situação que vai também de quem está vendo, e interesse. Qual o interesse de passar também o que se está vendo? Se não vai deturpar, se não vai jogar por outros caminhos. aí já são N outras, né? É só para a gente E mostrar que não existe uma verdade única. a história tem isso. É só para a gente demonstrar que não tem verdade única, né? Que não é aquilo que fulano falou que é. E coitado de quem acredita. Mas Ronaldo e eu queríamos mandar um grande abraço para Cimeire Santos, para Paula Gouveia. Um abraço, mestre Cimeire, para o Geraldo, firme com a gente. Para o Reinaldo. Reinaldo, ontem deu os parabéns a você. Nosso Reinaldo de Oliveira. Ontem nós demos parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e a todo o Corpo de Bombeiros brasileiro. Receba hoje, Reinaldo, o nosso abraço específico. Professora Luizete, querida ex-aluna Deise, Gabriel Batalha, Felipe Coelho, grande craque de basquete, artista, rapaz. Um abração para o Felipe, sobrinho Pedro Moacir, Michele Dias, Sandra Maria Pereira Cavalcante, André Luiz, e mais os comentários aqui já firmes e fortes. Mas vamos continuar então com a nossa visão. Quando eu falo de fato acontecido no mundo, quando eu falo de Brasil, o Brasil não é um pedacinho solto no espaço. O Brasil faz parte de todo um conjunto de ideias. Quando nós falamos ontem sobre o 2 de julho, primeiro parabenizamos o Corpo de Bombeiros e depois lembramos da independência da Bahia, uma data diferenciada do 7 de abril, porque na realidade essa confusão na Bahia, ela começa deflagrada em fevereiro de 22 e vai até 25. Não é uma brincadeirinha que aconteceu, não. Envolveu outras nações, envolveu outros povos, envolveu outras escolas. Então, realmente é uma situação bem diferenciada. Não foi uma briguinha que aconteceu em Salvador, lá no Recôncavo Baiano, e em Pirajá, que acabou em Pirajá. Não, não acabou em Pirajá. Pirajá foi um momento importante, mas as rugas continuaram. Por que que elas continuaram, Ronaldo? É simples as pessoas observarem que o Brasil era muito maior do que Portugal.
Nós já fizemos ontem essa comparação. Portugal equivale em território ao estado do Rio de Janeiro e a uma beirada do Espírito Santo. Quer dizer, dois estados brasileiros que não são dos maiores completam Portugal. E é preciso que a gente respeite os portugueses como nação, como navegador, como um povo abnegado e dedicado ao que faz. Não é um povo que, o português, não. O português tem propósitos. Eu costumo conversar com os alunos, eu digo, olha, quando um português sai do Brasil para passear em Portugal, aquela passagem, aquela estadia, aquele dinheiro já está no banco e tem muito mais, tem pelo menos o dobro ou o triplo, ou muito mais do que isso no banco, quando ele ousa viajar a Portugal. A cultura brasileira não, aprendeu com o judeu. Vai lá, faz um financiamento e paga aquela viagem à prestação. É um raciocínio totalmente diferenciado. É a cultura portuguesa, a cultura do português que criava a sua vaquinha, criava a sua cabrita de leite, vivia com muita dificuldade, um povo naturalmente vivendo com dificuldade, um povo que miscigenava, um povo que misturava com o negro. Você vai lá em Minas Gerais, estão lá as obras de Aleijadinho, né? Antônio da Silva Lisboa está lá, filho de português com negra, com escrava. Essa é a característica do português. Então, quando a gente analisa nossa história, tem que ser com um olhar diferenciado. Por favor. Aí, de vez em quando, vai um aí para a televisão, uma autoridade qualquer fala um monte de coisa que não tem a menor lógica, não tem a menor finalidade. Então, você observa bem, Estados Unidos tem lá a sua guerra de independência, colocada como em 1776, mas alguns historiadores preferem partir de 1775, e aquilo não acaba em 76, aquilo continua, o pau quebrando nos Estados Unidos. Não é assim, proclamou e acabou, não. Aquele fenômeno que acontece nos Estados Unidos é um fenômeno de ideias. Não é, Ronaldo? Não podemos esquecer do livro do nosso Carlos Frederico Werneck de Lacerda, O Poder das Ideias. Quando eu li a vida na nossa querida amiga Ruth Santana, que possuía ali um abrigo no Meyer, o livro dela é Quanto Vale um Ideal. Quer dizer, você quando tem um norte, você pensa diferente e trabalha diferente. Você passa por cima de um monte de obstáculos. O Brasil caminha desse jeito. As ideias europeias, elas são colocadas em prática primeiro em um solo norte-americano do que na própria Europa. Nós brasileiros até que tentamos. Um braço da maçonaria ainda irregular no Brasil até tenta se organizar aqui com José Álvares Maciel, com Tomás Antônio Gonzaga, que nós já comentamos aqui outrora. Essa turma até tenta se organizar, mas a turma da Dona Maria I, os seus comandantes, olham para aquilo preocupadíssimos porque tinha acontecido na França recentemente. Só para que vocês que estão nos ouvindo tenham uma ideia
de como isso é importante de nós analisarmos, Tiradentes morre antes de Maria Antonieta. Tiradentes morre em 1792. Maria Antonieta morre em 1793. Maria Antonieta, odiada por uma parte do povo francês, que a chamava de a austríaca. Ela era da Casa de Áustria, uma casa tradicional de mulheres inteligentes, de mulheres sábias, cultas. Então, Luís XVI, que nada tinha também de trouxa, era também uma águia, mas não ousou achar que aquele movimento fosse avante. Não acreditou. Aquela velha história, né, do indivíduo que não acredita no que está acontecendo. Então, guardem bem os brasileiros que vivem um momento histórico no Brasil hoje. Esses fatos estão intimamente ligados. Nós temos outros, mas eu achei melhor pegar esses três, Ronaldo. A Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que nós vamos estar conversando lá no 14 de julho. O nosso próximo papo da segunda-feira é o 4 de julho. Nós vamos pegar aquelas raízes da independência dos Estados Unidos, como é que era a condição lá, como era tudo. Então, nós brasileiros precisamos analisar o fato histórico como ele se apresenta. Você veja só, estabelece lá a Assembleia na França. Aí você olha para aquela Assembleia reunida, tem uma turma lá que era um problema sério. Eram os jacobinos e os girondinos, rapaz. Os jacobinos radicais, mas os girondinos também radicais. E sentavam-se naquele plenário da Assembleia os jacobinos à esquerda, os girondinos à direita. E tinha a turma da planície que ficava ali no centro ao alto. Nesse momento, você divide a corrente ideológica política do mundo. Quem é esquerda e quem é direita. Com discussões comuns. Você discutia lá a perda das regalias dos nobres, etc. Você estava ali, naquele momento, discutindo na Assembleia de França, mas com muito ódio. E isso como? Depois da nossa Inconfidência Mineira e durante. Inconfidência Mineira acontecendo aqui no Brasil e o pau quebrando lá. E o pau ainda com resquícios de fumaça e brasa nos Estados Unidos. Por favor, povo brasileiro. Esse negócio de, você é comunista, você é de esquerda. Vamos estudar história. Um pouquinho só. Tiquinho assim de história só. Só para aprender o que é ideia de esquerda. E o que é ideia de direita, como notoriamente ficou conhecido na história. Se os jacobinos tivessem sentado na direita e os girondinos à esquerda, a esquerda seria hoje a direita. Oh, foi um fato histórico, né, Ronaldo? É uma situação histórica. É o posicionamento de uma discussão. Quer dizer, como o Ronaldo não concorda comigo, então o Ronaldo é comunista. Eu já conversei com vocês sobre isso aqui. Já conversei com vocês sobre isso aqui. Nós precisamos perder essa mania
de criar biotipos para representarem o que a gente pensa. A minha discussão aqui, está aqui o Antônio Carlos Portuga, um grande abraço. Antônio Carlos Portuga coloca aqui o Robespierre liderando os jacobinos. Antônio, na última conversa nossa, eu deixei bem claro aqui para todo mundo. Robespierre morre pela guilhotina. Primeiro, ele participa da luta para mandar o Danton para a guilhotina. Danton que cria o Tribunal do Povo, Danton que era girondino. Ele manda o colega, o parceiro de Revolução Francesa, ajuda a mandá-lo para a guilhotina, e Danton exaustivamente discute no Tribunal do Povo até não conseguir mais, e Danton avisa para ele: não se preocupe que você vai depois de mim. Você vai depois de mim. E Robespierre vai depois. E só lembrando ali a observação do nosso Antônio Carlos, Robespierre, Antônio, eu quando ingressei na maçonaria, depois ingressou um irmão, e nós o batizamos com o nome de Robespierre. Era o nosso irmão Robespierre. E lembrávamos sempre isso. Robespierre passa a história com o título de O Incorruptível. Repetindo, Antônio Carlos, O Incorruptível. Então, essa história de corrupção é uma história antiga, rapaz. É que cada vez que alguém coloca uma observação aqui, eu me obrigo a fazer um comentário novo. Tem que fazer um comentário novo. Comentário novo hoje, porque eu já fiz em outro momento. Antônio, não esqueça de ler a questão da discussão em torno do senador McCarthy, norte-americano. Não esqueça, o momento brasileiro que a gente vive, todo mundo devia ler a história do senador McCarthy. Mentiu descaradamente, estragou a vida de um montão de gente. Fulano é comunista, Beltrano é comunista, eles querem implantar o comunismo nos Estados Unidos. Esse discurso, rapaz, vendido, velho. Até o dia o mal por si mesmo é destruído, felizmente, até o dia em que o senador McCarthy ousa dizer que o exército americano tem generais comunistas. Eu já contei isso aqui, estou contando de novo. Isso é importante que a gente conte sempre. Aí ele não apresenta general comunista nenhum, porque não tem. E aí o Senado começa a pressionar a opinião pública e ele não apresenta general nenhum comunista. Morre aos 49 anos. Vira um cachaça. Bebe pelas ruas. Porque, ao invés de aceitarem a fake news, a mentira que ele propagava, exigiu-se que ele comprovasse. E o senador, criador do macartismo, que destruiu tantas vidas nos Estados Unidos, morre aos 49 anos de idade, vira um ébrio. Então nós brasileiros precisamos acordar um pouquinho, olhar a questão histórica e ver como as coisas se desdobram. É importante isso. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando de política partidária. Eu não estou aqui pregando posicionamento político partidário. Eu estou aqui só conversando sobre história.
Né, Ronaldo? Estamos conversando sobre fatos históricos. Nós não E estamos aqui esses puxando o fatos, braço. Hein? fica sempre um questionamento nos fatos, nas causas e consequências, onde fica o povo nessa história toda? Nessa história toda. O que eu quero dizer é o seguinte, que nas narrativas históricas, a participação do povo, ela vai sempre ligada ao que esses homens de épocas, e hoje não é diferente, eles fazem um contexto do que o povo está carente. Então, ele manipula, de certa forma, o que é. Voltamos ao assunto das pirâmides de acordo com a ótica que você está vendo. Então, o povo, nesse contexto todo, se é um momento de fome, alguém vai defender que vai dar o pão. Se é um momento de liberdade, vem alguém vai defender essa liberdade. E por aí vai. Nós já conversamos também sobre isso. Nós também já conversamos sobre isso. E nesse contexto todo, o aspecto cultural ele acaba também sendo rasgado, porque através da história nós observamos que esses três momentos, culturalmente falando, a coisa começa a perder a referência, e o povo, mais uma vez, fica num contexto de direita ou de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, ou depende da referência que você está colocado no momento. Então, é muito ímpar esse momento da discussão, e reforço o que você acabou de falar aí, que não tem nada a ver partidário, é um momento histórico, que o fato hoje, no mundo, se repete. Talvez por conta da tecnologia muito mais avançada, as informações chegam mais rápidas, mas o que está intrínseco por trás disso é justamente os fatos, as causas e as consequências que levarão esses discursos. Porque a referência está lá em cima. É de acordo com a situação atual do que o povo está precisando. Então eu venho com uma ideia e começo a construir essa ideia nessa carência do povo, porque qual é o interesse de fato? É o poder? Porque eu estou colocando isso, Paulinho, porque quando assumem o poder, você vê, os dois eram amigos, e de repente o que houve? Por que esse rompimento de repente? Visões diferentes? As ideias mudaram de repente? É preciso analisarmos por esse aspecto, porque de repente acabou tudo. Ué, eram amigos, agora brigaram por tanto. Mas, E se Ronaldo, vê. o aspecto histórico é sempre importante de você observar. Tem que observar o aspecto histórico para você tirar a sua conclusão. Nem o professor Ronaldo, nem eu estamos aqui batendo esse papo para tentar fazer a cabeça de ninguém, não é nada disso. Nós estamos aqui analisando um momento histórico. E nós, brasileiros, o sobrinho Pedro Moacir está aí, fez seu mestrado, fez seu doutorado, psicólogo, está escrevendo sobre a dor, está escrevendo uma obra sobre a dor. Não esqueça, por favor, de me convidar para o lançamento. Faço questão de lá estar, Pedro. Não se esqueça. A dor, cada um sente a sua. Não tem como mensurar. Não há como mensurar. Cada um sabe. Frase dos nossos antepassados. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe onde seu calinho aperta. Então a gente não pode querer ensinar, porque lembrando Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. É Aprendemos uns que a gente, com os outros. grande Paulo Freire, estudado nas grandes universidades do mundo, o nosso Paulo Freire. Nós temos que aprender que brasileiro é inteligente.
que brasileiro é culto, que brasileiro lança ideias para o mundo. Nós temos que aprender isso, gente. Nós temos que esquecer aquele período que é o que antecede o 7 de setembro de 22, que as ideias, tudo de bom, vem da além-mar, vem do outro lado do oceano. E tanto não é verdade que o Brasil tenta uma luta contra o poder real português e os Estados Unidos tentam e conseguem. Mas os Estados Unidos conseguem porque se utilizam da França, que é inimiga tradicional da Inglaterra, né? E da Espanha. Então, a Espanha, os franceses se aliam àqueles revoltosos americanos que lutam contra os ingleses e os colocam de lá para fora. Inclusive com a participação do negro, que depois vira aquela canção do Dixie Lane, porque ele só quer voltar para a terra do algodão. Ele está ali doido para aquilo acabar, para ele ficar livre, porque quem lutar vai ficar livre, e ele voltar para a terra do algodão. Que é Dixie Lane, né? A música, qualquer dia eu coloco aqui para a gente conversar sobre ela. Então, deixa eu mandar só um abraço aqui para o Antônio Carlos Portuga, para o Wilson Pinheiro dos Santos, Francisco Medeiros, Anderson Alves, grande abraço, grande Anderson, ilustre ex-secretário de Cultura de Nova Iguaçu, homem que nunca permitiu que a Casa de Cultura fechasse. Ronaldo, o Anderson Ávila está aqui nos assistindo. Ele, o tempo que foi secretário de Cultura, ele nunca permitiu que a Casa de Cultura fechasse. A Casa de Cultura trabalhava todo dia, de sol a sol. Grande abraço, Anderson. Obrigado pela sua audiência. Marcelo Barbosa dos Santos, professora Ana Seixas, que agora está viajando como ninguém, rapaz, tá? Outro dia ela botou na internet assim, que bom, ela estava em frente às pirâmides do Egito. Ela disse assim, que bom, eu escutava o professor Nilton falar, o professor Paulinho falar e ficava imaginando como eram. Hoje eu estou tendo o prazer de visitar as pirâmides do Egito. Estou emocionada. Assim se referiu a professora Ana Seixas. Um grande abraço, Ana. Reinaldo, Bombeiro de Oliveira, que nós já demos os parabéns por ontem. A querida cria do Lar de Jesus, Michele Dias, Felipe Coelho. A turma aí que a gente já cumprimentou. O André Luiz, o Jean Vitor Lourenço e a Sandra Maria Pereira Cavalcante. São 21 comentários e N curtidas na publicação. Mas voltando, Ronaldo, é um painel que se apresenta para nós. Ali estão os Estados Unidos, aqui está o Brasil de Tiradentes e dos Inconfidentes. Inconfidência, né? É um termo tão forte, porque inconfidente é aquele que não é fiel. É a mesma coisa que você dá o nome de infidelidade mineira. Inconfidência mineira. Estão lá os inconfidentes que perdem a vida. Eu li aqui outro dia um poema de Tomás Antônio Gonzaga sobre a Marília de Dirceu, ele era o Dirceu, né? E ele falando sobre o caminho lá da praia de Mauá, lá onde depois o Barão de Mauá constrói a ferrovia em 1854. Então você vai observando como é que esse pessoal trabalha a história, Ronaldo. E eu vou ficando assim, pasmo de ver o ideal dessas pessoas.
e fico olhando alguns comentários que eu simplesmente nem questiono, porque o indivíduo, quando faz certos comentários, eu acredito que não mereça nem o contraponto. Nem o contraponto. Você veja só, outro dia alguém falava do Barão de Mauá. Aí alguém falava mal do Barão de Mauá, destruía o Barão de Mauá, falava que ele construiu pouquíssimos quilômetros. O Barão de Mauá fez isso com o dinheiro dele. Depois que Dom Pedro ajudou. Mas ele começa esse trabalho com o dinheiro do bolso dele. Tanto que ele fica duro, Ronaldo. Só que depois ele se levanta de novo, empresta dinheiro para o Paraguai. O Barão de Mauá é um cara diferenciado. Agora, se o indivíduo que fala mal dele não gosta, é um problema seu por não gostar. De repente, o cara que fala mal não tem a capacidade empreendedora que o Barão teve. Vamos brincar rapidinho, Ronaldo? Você já imaginou o Barão de Mauá construindo uma ferrovia do outro lado da Baía de Guanabara, numa serra, uma ferrovia para subir uma serra, isso em 1854. Eu queria lembrar os ilustres críticos que não tinha Rio Magé, que hoje faz parte do arco metropolitano, não tinha BR-040, BR nenhuma para levar nada. É um trabalho, rapaz, altamente empreendedor. Então, quando falar mal, por favor, pelo menos raciocine um pouquinho. Oi? Eu ainda viajei daqui a Campos, já eram 7h30, 7h30, 8, a Campos, no Leitorino, no trem. Tive a oportunidade de viajar, nunca esqueço disso. Eu viajei muito, Ronaldo. Tanto madeira. Queria só lembrar vocês que estão nos escutando, eu estou com 71. Sou velho, mas não sou tão velho, mas sou velho. 71. Eu peguei o trem de madeira, que a gente chamava de macaquinho, para subir a serra, com primeira estofada, segundo madeira, relativamente individual, e terceira banco. Eu peguei isso. E já era república. Óbvio que já era república. Eu lembro uma parenta minha que não tinha ninguém para acompanhá-la, eu era pequeno, e meu pai mandou um jovem, que era meu irmão de criação, e essa parenta minha disse assim: isso, compra então a passagem para ele. Aí meu pai falou assim: não, mas a senhora vai no trem de aço. Ela disse: isso, compra de primeira para mim e de segunda para ele. Aí meu pai falou assim: não, mas o trem de aço não tem primeira e segunda. O trem de aço não tem mais isso. Isso só tinha no macaquinho. Quer dizer, você olha como é que essa cultura do império, rapaz, e isso aí foi nos anos 50. Quer dizer, você quer economizar, economiza com ele. Comigo não, né? Ele vai de segunda. É interessante. E a terceira, Ronaldo, valia tudo. A terceira do macaquinho era Tim Maia. Aquela revista, aquela música do Tim Maia, vale tudo. Vale tudo. A terceira do macaquinho, o cara entrava com embrulho, com galinha, porco, valia tudo, cara. Porque era um meio de locomoção do indivíduo chegar na sua casa. Levava na terceira tudo o que ele podia. Era praticamente um vagão misto. Era um vagão de passageiro e carga. Eu tive o privilégio de vivenciar isso.
Gosto muito de ter vivenciado isso. E principalmente de poder contar. Oi, Ronaldo. E que pode ser refeita. Os caminhos, muitos caminhos ainda existem. A trilha, o caminho dos trens ainda existe. Três Rios, Paraíba do Sul, existe tudo isso. Não está morto, mas está lá. O Grelican, ainda vou comentar sobre isso mais para frente. A gente tem muito assunto para conversar. Tem muito assunto. Mas se vocês observarem, isso vai acontecer você tirando do Brasil alguns tópicos importantes, como a linha de ferro, sim, que Dom Pedro II tão bem cuida. Pedro II talvez seja inigualável como governante. Você veja que Estados Unidos tinha escravo. Outra coisa para vocês, não se esqueçam. Fala-se muito do Brasil, foi a última nação a abolir a escravatura. Mentira. Mentira documentada. A última nação foi a Mauritânia. Acabou com a escravidão em 81 e só puniu a escravidão em 2007. Então, para de historinha. Estados Unidos é 25 anos, 26 anos, 24 anos antes do Brasil. E se vocês quiserem estudar a história americana, vocês vão ver a Ku Klux Klan queimando casa de negro. Aquele Gene Hackman faz um filme, Mississippi em Chamas. É histórico, qualquer um pode assistir. São jovens negros que saem pregando a liberdade nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, nos anos 70. E são assassinados por gente de bem da cidade, junto com policiais. E hoje nós temos lá o caso do Fortão, que a turma tinha uma diferença com ele, que morreu agora. Então, por favor, gente, o camarada, quando vem citar esses exemplos para mim dessas nações, eu desconverso e hoje estava conversando com um aluno, até acabou a aula, rapaz, no Zoom. Essa coisa, vamos discutir então sobre Romário, Zico, Roberto, Dinamite. Porque se é para bater papo inconsequente, vamos discutir futebol. Vamos discutir o Campeonato Carioca, que está problemático, a transmissão do Flamengo, que não acontece mais na Globo, está no Flá TV. Aí vamos discutir assuntos outros. Mas essa horinha de papo aqui que eu quero fazer com vocês, que eu assumi o compromisso de conversar com vocês e arrumei outro trouxa igual a mim, que é o Ronaldo, para também tirar 1 hora da noite dele para estar aqui junto, é para simplesmente mostrar para vocês um ângulo de visão. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. Não. Nem ele é obrigado a concordar comigo, nem eu com ele. Não existe essa obrigatoriedade. Mas esse outro maluco que sou eu quero chegar junto contigo, afinal de contas. Cadê a tal liberdade? Cadê a tal liberdade tão sonhada? Já dizia o grande samba do... Rapaz, agora eu acho que é do Império, rapaz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É do Império Serrano, se não me falha a memória. Se eu errei, me perdoe. É muita coisa para gravar nesse monte de neurônio aqui que cada dia recebe mais informação. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que é simplesmente quase que uma relação ao nosso hino da proclamação da República. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Está no hino da proclamação da República. Essa liberdade tão decantada e tão difícil da gente chegar perto dela.
Nossa Senhora, 23h14, rapaz. Tá bom, Eu tá comecei ótimo. na hora, hein? 23h14. Mas veja só, Excelência, nós temos esses 3 tópicos no mundo, importantíssimos. Falamos aí sobre a questão da esquerda, da direita, sobre Robespierre, o incorruptível. Não se esqueçam, por favor, Robespierre é o incorruptível, tá? Passa a história como o cara que não participava de corrupção e mesmo assim o nosso Robespierre morre. Quer dizer, ser corrupto ou não ser corrupto não é assunto importante, porque mesmo ele abrindo mão de todas as regalias, como membro do conselho, ele vai para a guilhotina, não interessa. E com problemas sérios de saúde, não se alimentando, o ódio de derrubar quem está no poder. E aí o mundo conhece essa figura que é Napoleão Bonaparte. Tenente de infantaria, camarada que merece comentário mais para frente. Temos aqui ainda uns 8 minutinhos e nós vamos comentar porque a sequência. No Brasil, a nossa sequência é o governo de Pedro I, a sequência dos 10 anos das regências, regências unas, trinas, a mais violenta, que é a do Padre Feijó, a gente comentando aquelas questões jesuíticas, depois estou devendo esse papo com o Ronaldo. A gente passa por esse período, chega num garoto de 14, de 13 anos, 14 incompleto, que assume o trono e que tem uma visão de liberdade totalmente diferenciada. Monta um esquema educacional nesse Brasil sério. Cria o Colégio Pedro II, incentiva o ensino superior. Ah, não tem faculdade. Esse cara, o nosso querido imperador Pedro II, eu qualquer dia vou chamar para conversar com a gente o meu amigo Luiz Severiano Ribeiro, que não é o Severiano Ribeiro dos cinemas, não. É um monarquista, amigo meu, sabe tudo de monarquia. É o cara, o Luiz Severiano. Estamos sempre juntos aí. Qualquer dia eu vou fazer uma hora aí com ele para ele descascar a monarquia para a gente. O orgulho que ele tem quando se refere a Pedro II é único. Porque Pedro II é exemplo de tudo para nós. Sim. Sucede a Pedro I. Os Estados Unidos têm N dificuldades. Tem até assassinato de presidentes com uma certa facilidade com relação ao mundo. Então, são caminhos diversos. Napoleão vai lá, tenta conquistar o mundo, não consegue. E Napoleão é um negócio sério, Ronaldo. Você vê que Hitler fica ali na porta de Moscou. Napoleão manda uma carta para Josefine, dizendo: esta noite eu dormirei na cama do czar. Quer dizer, ele foi mais longe do que Hitler. Também desprezou o frio, né? Também não acreditou no frio da Rússia. Mas ele dorme na cama do czar. Ele invade Moscou. A cavalaria francesa entra em Moscou. E esse lê Napoleão, adoro. Não estou dizendo que eu concordo com o que ele fazia. Eu gosto de ler
a cabeça de Napoleão, que é um estudo à parte. O grande historiador Will Durant, ele tem um livro especial sobre Napoleão. E ele diz que Napoleão não tinha outra alternativa senão partir para dentro da Inglaterra. Era a única nação da Europa que podia partir para dentro da Inglaterra. Era exatamente a nação francesa. E esse cara, rapaz, é preso na ilha de Santa Helena, Ronaldo. Prende o Napoleão, está destituído, prende... Um dia a turma chega na ilha de Santa Helena, ele é o comandante da ilha. Os soldados da ilha de Santa Helena estão sob as ordens de Napoleão. Esse camarada, eu faço os parâmetros de vez em quando, meio loucos, né? E eu me lembro do nosso saudoso Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. Quando ele diz, você não tem poder para me matar, não. Quem tem poder para matar é César, eu sou cidadão romano. Pô. E, rapaz, a ida de Paulo de Tarso para ser decapitado, rapaz, aquilo é uma aventura. Ele passa por lugares diversos, conversa, ensina, prega. A característica de preso ali é mínima. Quer dizer, essas pessoas que têm esse poder de inverter a situação toda ruim, né? Inverter para outro ângulo. Esse Paulo de Tarso não bate tanta palma para o cristianismo, ele não tinha sido decapitado. Mas o orgulho, né, do cristianismo fez morrer pela decapitação. Esses seres merecem ser estudados. Vou repetir, esses seres merecem estudo e merecem observações. Você fala aí do Duque de Caxias. É outra. O ancestral dele, Alves de Lima e Silva, já está lá nas guerras da independência na Bahia. Contexto. Quer dizer, eles não saem da cartola, não. É samba de raiz. Não é? É samba de raiz, o cara tem raiz. Não foi porque alguém pegou e indicou. Não. O indivíduo vai acontecendo pela sua capacidade. Esses elementos que a gente discute aqui, na Inconfidência, lá na Bahia, quando se discute a independência dos Estados Unidos, os militares que lutaram pelo Brasil, os Lord Cochrane, os Pedro Labatute, os Greenfield, esses caras têm história para contar. Estados Unidos, com dificuldade de exército, traz o Lafayette lá da França para lutar por eles, que foi general de Luís XVI, leva o Lafayette. Então, por favor, gente, quando vocês abrirem a boca para conversar com aquela turma que não resiste a 2 minutos de conversa histórica, eu aconselho a não perder tempo. Tá? Eu aconselho a não perderem tempo. A menos que o indivíduo queira uma conversa saudável e seja uma troca de aprendizado. Sim. Aí vale a pena. Do contrário, Ronaldo, é discussão para chegar a lugar nenhum. O indivíduo ele não quer aprender. Há um ditado israelense, não é nem israelita, é israelense, de que muito cuidado quando alguém pedir uma ajuda a você. Porque quando você estende a mão, normalmente ele não quer sair do poço.
Ele quer puxar você para lá, para onde ele está. Então, essa ótica de Israel é importantíssima para que a gente aprenda a prestar atenção. Porque às vezes você está ajudando o camarada que não quer ser ajudado, Ronaldo. Ajudar não significa tirar responsabilidades. Não confunde, a gente confunde muito isso. Ajudar não significa tirar responsabilidades do outro. Esse é que é o problema. Então, hoje, já estou aqui em cima do laço, 23 e 25. Eu queria deixar para vocês um pedido. Isso aí fica gravado no meu canal do YouTube, fica lá gravado. Se eu cometi algum erro, me advirtam, por favor. Olhem, aquela afirmação que você fez está errada e tal, que eu vou corrigir. Vou corrigir no ar, que é o normal. Professor é assim. Ele conversa e quer aprender sempre. E vocês verifiquem. E nós vamos continuar discutindo para que a gente, nesse mar de informações tortuosas, a gente consiga trocar uma ideia saudável de noite, que é hora de dormir um pouquinho, né? De ir para o descanso, mas antes discutindo vários assuntos. E eu queria aqui fazer uma grande correção. Eu disse que o meu amigo Luiz Antunes resolveu ser cantor com a banda Saigon. E a banda Saigon tocava na Rio Sampa, rapaz, do meu querido amigo Lauro Gil. Um grande abraço, Lauro. Firme aí, recuperação firme. Eu queria dizer que a banda do nosso Luiz Antunes é banda Havaí 50. Tá? É o 50º estado americano. Quando vocês assistem lá na televisão Havaí 50, é porque o Havaí é o 50º estado americano. Por isso foi feito aquele seriado 50º e aquela música imortal, né, que é o tema do filme, e que qualquer festa aí, o Havaí 50 está dentro. Tá ok, Ronaldo? Suas considerações, meu irmão. Meus queridos e queridas, Jesus abençoe a todos vocês, muita paz na família e as famílias também das perdas ainda que estão acontecendo, não só com a pandemia, mas com outras tantas doenças que estão aí, acaba ficando esquecido, mas que Jesus abençoe todos vocês. Ave Cristo, muita paz. Queria agradecer em meu nome do Ronaldo ao Renan Traquinas, que está aí, ao nosso querido jornalista Marcos Manso, a nossa querida bailarina ímpar, que é a Dayana Tosi, bailarina ímpar, Jesus abençoe muito, Dayana. Ao Anderson Alves, que não me falha, se não me falha a memória, é o Anderson Gente Nossa. Grande abraço ao Anderson. E eu estou separando aqui todas as fotos que eu tenho da banda Gente Nossa, de quando nós inauguramos a Via Light, botei vocês lá para cantarem, lá com Roberto Teixeira, na época eu era secretário de Cultura. Eu tenho vocês cantando lá no quilômetro 32, em vários lugares em Nova Iguaçu, e eu estou separando essas fotos para mandar para vocês perpetuarem as fotos. E a todos os outros, que eu já disse o nome, né, que nos deram a honra, ao Antônio Carlos Portuga, que de novo aí nos deu mais uma observação. Antônio Carlos, advogado, está sempre fazendo a sua análise. Eu não li a análise desse processo do Serra de hoje. Depois, Antônio Carlos, coloca que eu vou fazer questão de ir lá aprender com você. Esse processo que já esteve no Tribunal de Contas, no Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal já deu a caducidade desse processo.
a prescrição desse processo. E hoje eu escutei uma crônica muito boa do Reinaldo Azevedo e depois queria ouvir a sua argumentação. Ele está sempre questionando com o grande criminalista Flávio Fernandes. Antônio, meu respeito a você, tá? Um grande abraço. Helenir Cruz mandou aplausos e perfeito. Muito obrigado. Amanhã nós não temos. Vamos dar uma descansadinha no sábado, né, Ronaldo? Domingo e segunda, se Papai do Céu assim permitir, nós aqui estaremos de novo, se vocês nos aturarem. Se vocês nos aturarem, aqui estaremos de novo. E não se esqueçam das orações sempre daqueles que nos deixaram, que não estão mais conosco, as famílias que estão sentindo essa dor profunda. Oremos e nos preocupemos. O momento que estamos atravessando é difícil. Estamos falando de Revolução Francesa, de tudo, mas nosso momento também é muito difícil. Muita serenidade, muita paz, que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Grande abraço.